Então, bom dia a todos. É sempre um prazer que eu venho trazer algumas reflexões, trazer informação para ajudar vocês a expandir a consciência, a ter uma visão melhor do universo que nos cerca. A aula de hoje ainda é aula sobre epístola, né? Tem mais uma só, depois dessa tem uma que fala sobre as epístolas de João, de Pedro e de Judas. Hoje nós vamos conversar só sobre a epístola de Tiago. Então, só lembrando, epístolas são cartas que no início do cristianismo eram utilizadas para relatar eventos, para padronizar rituais, para solução de problemas. Então, como não tinha telefone, não tinha internet, enfim, a única forma de se comunicar era através de cartas. Essas cartas elas tinham um formato padrão. Isso, epístola é um estilo de escrever uma carta. Teve origem com os gregos, os romanos utilizavam muito, e os cristãos no início do cristianismo também faziam uso desse recurso. Então ela tinha uma saudação padrão, tinha um conteúdo e tinha um encerramento com uma bênção padrão. Era esse estilo. Hoje, especula-se que foram escritas mais de 200 epístolas na época do início do cristianismo, pelos primeiros papas, pelos primeiros pais da igreja, né? Sendo aí que o conceito de papa é um pouco diferente do de hoje. Papa eram espécies que líderes religiosos das comunidades iniciais. Então eles escreviam muito entre si para trocar informações, enfim, como eu comentei já, era uma forma de você se comunicar. Dessas quase 200 que se sabe que existiram, só sobraram 21, que as que estão no Novo Testamento. Dessas 21, 14 são atribuídas a Paulo. Mas sabe-se que hoje que muitas dessas epístolas não foram escritas completamente por Paulo pela forma como foram escritas. Tem trechos das epístolas que foram acrescentados depois, no século I, século II. Tem passagens que Paulo não poderia ter escrito porque ele não estava vivo. Então, sabe-se que Paulo escreveu, mas algumas foram adulteradas. A de Hebreu, por exemplo, sabe-se que não foi Paulo que escreveu, porque sabe-se hoje que ela foi feita no ano 150. Se Paulo morreu no ano 70, não pode ter sido Paulo que escreveu essa epístola. Enfim, eu não estou querendo tirar o valor das epístolas, estou querendo contextualizar as epístolas para que vocês entendam, porque nós tendemos a não dar valor para essas epístolas. Né? Eu sempre falo isso, a gente estuda muito os evangelhos, esquece dos Atos dos Apóstolos, que é importantíssimo a gente conhecer, que é um livro que vem depois do Evangelho de São João, e nos conta como foi o início do cristianismo, como foi a fundação das primeiras comunidades, como que os apóstolos fizeram para divulgar o cristianismo. Então é muito legal ler o Atos dos Apóstolos, e depois vem essa sequência de 21 epístolas. Então, dessas 21, 14 são atribuídas a Paulo, sendo que uma delas com certeza não foi Paulo que escreveu, e as outras 7 são colocadas como epístolas universais. Dessas 7 epístolas universais, uma é de Tiago, a outra é de Judas, 2 são do apóstolo Pedro e 3 são do apóstolo João. As epístolas de Paulo são as mais conhecidas e aquelas que realmente trazem muita informação sobre a época e sobre a doutrina cristã. Mas essas outras 7, incluindo a de Tiago, que a gente vai ver hoje, nos traz também reforço que o Paulo trouxe. Como eu disse, hoje nós vamos estudar de Tiago, mas vai só faltar 6, que vocês vão ver na próxima aula, que são 3 de João, 2 de Pedro e uma de Judas. Esse Judas não é o Judas Tadeu, nem o Judas Iscariotes, vocês vão ver depois.
E hoje, então, nós vamos ver a de Tiago. Essa de Tiago também não é o Tiago maior, que era o irmão do João, não é do Tiago maior, não é do Tiago menor, que era o filho de Alfeu, irmão provavelmente de Mateus, também não é de Tiago menor. Aí a dúvida é de um tal de Tiago. Mas esse Tiago quem foi? De acordo com o que está nos evangelhos sinóticos e de acordo com, fazendo cruzamento com os evangelhos apócrifos, esse Tiago, ou ele era irmão de Jesus, filho de José com Maria, só que mais novo que Jesus, ou era um primo de Jesus. A confusão é porque do hebraico é colocado como primo, e primo pode ser tanto irmão como um primo realmente. Então não se sabe ao fato se Judas era irmão ou se era um primo de Jesus, mas ele participou ativamente do início dos tempos, da construção da igreja. E existe até alguns estudiosos que dizem que talvez não tenha sido esse Tiago, porque era comum também colocar-se nome de alguém famoso para valorizar aquele escrito. Mas a ideia mais aceita é que foi realmente Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, que por volta dos anos 50 do século I escreveu essas epístolas com finalidade universal, católica, ou seja, não tinha um destinatário pré-definido. A do apóstolo Paulo, normalmente o destinatário é bem definido, é uma comunidade. Isso é mais um ponto a favor daqueles que colocam que a de Hebreus não é de Paulo, porque a de Hebreus não tem uma comunidade, é para os hebreus. A de Tiago também não tem um destinatário pré-definido, é para os cristãos da época. Bem, eu vou então fazer aqui a apresentação ativar o meu compartilhamento para vocês poderem ter então uma referência melhor para acompanhar. Então essa é a aula 69, a doutrina de Tiago sobre a salvação. A doutrina por quê? Tanto Tiago... Não está aparecendo aqui ainda. Está aparecendo para vocês, gente? Não está? Não está. Não. Não está. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Tá. Eu vou compartilhar o PowerPoint dessa vez. Legal. Agora apareceu legal. Foi, né? Agora está ok. A doutrina de Tiago, então é porque Tiago, na sua epístola, ele trouxe uma forma de pensar que, a princípio, vai contra o que Paulo trouxe. Então tem muitos que dizem que há uma contradição, aí, uma disputa entre Paulo e Tiago. Isso coloca até que no início dos tempos eles também discutiam se os ensinamentos de Jesus eram só para os judeus ou se eram também para os gentios. Esse Tiago também participa dessa disputa com Paulo, junto com outros. E também tem essa outra, colocado que Tiago e Paulo também tinham essa outra disputa sobre a salvação. Esses que têm esse pensamento colocam que Paulo dizia que a fé é o principal instrumento de salvação, enquanto que Tiago colocava como sendo as obras, né, como o principal instrumento de salvação. No meu modo de entender, as duas visões estão erradas, porque tanto Paulo como Tiago falam sobre salvação, mas nenhum deles desmerece a forma de pensar do outro. Só o que muda é o destaque, o foco. Então, para Paulo, a salvação é através da fé com obras. E através de Tiago, né, a salvação é através das obras, mas é preciso ter fé.
Então, na verdade, o que muda, no meu modo de entender, é só a questão da visão, do foco. Agora, a salvação que eles estão se referindo é o quê? Aqui, a sintonia, né? Ao encontro do reino de Deus. A salvação é no contexto de você se libertar do ciclo de samsara, se libertar da necessidade de ter que reencarnar para poder evoluir. Então seria, né, na verdade, essa a ideia. Bem, Tiago, então ele diz que a fé só é verdadeira quando ela se mostra pelas obras. Que a fé sem obras não tem valor. E é justamente nesse ponto que se apegam que aqueles que Paulo disputava com ele qual que seria, né, a primazia, o foco. E na verdade nada disso. Quem lê com cuidado as epístolas de Paulo vai ver que sim, existe até, vocês já até tiveram essa aula, né, que a salvação pela fé. Mas em nenhum momento Paulo diz que não há necessidade das obras. Isso fica claro em diversas passagens de suas epístolas. E o que Tiago faz é só destacar que existe a necessidade de fazer obras. Não é só ficar dizer que acredita, que confia na providência divina, na justiça divina, que fazer suas orações. Não, é preciso fazer obras. Tem que se demonstrar que realmente acredita, se tem fé no divino. Eu extraí aí um trecho da epístola de Tiago. Eu vou ler rapidinho aqui só para vocês entenderem melhor o contexto. Aqui é só um trecho. Meus irmãos, que aproveita-se alguém dizer que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Bonito isso, né? Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então, é isso, né? Se não tivermos fé, se não tivermos obras, de nada nos adianta ter a fé. Se nós não materializarmos a fé através de obras, a nossa fé é uma falácia, é uma hipocrisia, é falsa. Ou seja, o esforço que nós estamos fazendo no momento, eu, vocês, de expandir a nossa consciência, de nos reformarmos, se nós não produzirmos obras em função do próximo, por amor ao próximo, de nada terá valor. Porque a gente tem que entender que para nós evoluirmos, crescermos, nós temos que fazer com que a energia divina do amor flua o tempo todo. Então nós trocamos energia o tempo todo. Nós recebemos energia através dos alimentos, através do ar que respiramos e através dos canais que nos conectam com todas as energias que estão à nossa volta. Então nós absorvemos energia também do ambiente e de pessoas. Que tipo de energia eu vou absorver? Depende da minha sintonia, da minha forma de vibrar. Mas eu vou receber energias também, né, além daquelas que a ciência formal nos diz que a gente recebe. Aí essas energias que eu receber, de diferentes origens, parte dela vai compensar a energia vital que eu gastei para me manter vivo.
Então, todo dia eu gasto um pouco de energia vital e essa energia vital é reposta por aquilo que eu absorvi. Mas existe uma sobra dessa energia que eu tenho que devolver para o universo, na forma de obras. Então, quanto mais eu receber energias e mais eu der energia, mais eu me libero para receber energias. Então, quanto mais der, mais eu recebo. Mais eu recebo, mais eu der. Mais empoderado eu fico, mais fortalecido eu fico. E o meio de eu devolver essa energia para o universo é através de obras. É através do meu verbo, quando eu falo, e através das minhas ações, o que eu faço para o universo, é através do que eu penso e sinto, através, por exemplo, de uma vibração em prol dos necessitados. Então, na hora que eu faço o meu coração vibrar por causa do que penso e sinto, ele funciona como uma bomba, né, irradiando essas energias na forma de vibrações para tudo que me cerca. E essas energias produzidas pelo batimento do meu coração são irradiadas através de campos eletromagnéticos a grandes distâncias. Por isso que tem valor o que a gente faz de oração, de vibração, porque quando a gente faz junto, né, e todos com o mesmo objetivo, porque oração é isso, né, é você vibrar com destinatário, fazer uma coisa formal, no sentido que você tem um objetivo e tem um destinatário, e se você fizer isso com várias pessoas, e isso pode fazer milagres, entre aspas, prodígios. Né? Na nossa doutrina não temos milagre, tudo causa e efeito. Mas aí tudo se torna possível, porque através da energia do amor, que é a energia do divino, tudo é possível. Mas eu preciso fazer com que essa energia circule. Aquilo que eu absorva, eu ceda para o universo. Por uma questão de conservação de energia, quanto mais eu der, mais vácuo eu crio em mim, mais eu recebo do universo de volta. E mais empoderado eu fico com isso. Então, existe a necessidade que eu comprove que eu realmente tenho fé, que eu realmente confio, que eu realmente acredito no poder divino, tanto na providência como na justiça, através de obras. É igual um relacionamento. Você, quando está se relacionando com uma pessoa, nós, quando estamos nos relacionando com uma pessoa, nós temos que continuamente alimentar esse amor. Não é porque resolvemos morar junto que devemos parar de namorar, devemos parar de nos comunicar com a outra pessoa na linguagem dela do amor. Então a gente tem que se observar qual é a linguagem dela e continuamente demonstrar que a ama realmente. Tem pessoas que você demonstra isso dando presentes. Tem pessoas que você demonstra isso fazendo coisas para ela. Tem pessoas que você demonstra isso tocando nela. Enfim, existe estudo sobre isso. As pessoas têm linguagens de comunicação. E a gente precisa perceber essa linguagem para dizer que a ama. Isso vale também para o nosso próximo. Qual é a nossa forma de demonstrar isso para o próximo que o amamos de verdade? Fazendo algo de útil, de algo que facilite, né, a passagem dele nesse plano. E isso que Tiago ressalta bastante em sua epístola. Então, autoria, local e data e destinatário, autoria, como eu já comentei, todos acreditam que realmente foi um tal de Tiago, não foi alguém que usou como pseudônimo Tiago, foi realmente Tiago, que provavelmente era irmão de Jesus, irmão mais novo. O local provavelmente foi a Palestina, porque ele participou da fundação da Casa do Caminho, ele ficou toda naquela região, então provavelmente ele foi na Palestina que foi escrita essa carta, mas certeza assim não tem-se. A data provavelmente em meados do século I, por volta do ano 50, e destinatário a todos os judeus da região. Gentios também, né? Apesar que ele era contra, a princípio, os gentios. Depois ele é convencido por Paulo. Então, em resumo,
O autor da epístola é Tiago, meio-irmão de Jesus. A carta foi escrita provavelmente em Jerusalém entre os anos 45 e 49 e dirigida aos cristãos dispersos da Palestina, bem como às igrejas de outras regiões. Ou seja, não tinha destinatário, era destinado a todos os cristãos. Propósito da epístola, né, a gente pode destacar alguns objetivos que Tiago teve ao escrever essa epístola. Destaco aqui um que me parece óbvio, que é orientar. Orientar no sentido aí que nós devemos ficar realmente espertos, conscientes da existência dos falsos profetas, que nos indicam falsas verdades, falsos caminhos. E aí vem a falsa espiritualidade. Então, você tem aí, né, a doutrina da prosperidade em algumas igrejas evangélicas. Você tem aí diversas religiões onde se dá um foco à questão do bem-estar material, se dá o foco à questão dos donativos em forma material para a igreja, e isso não tem nada a ver, né, com o que Jesus nos trouxe como meio de conexão com o divino. E uma coisa que fica bastante claro é o item B aqui que eu destaco: não fazer a acepção de pessoas. Acepção, discriminação, divisão de pessoas. Ou seja, a mensagem que Jesus trouxe não foi para homem ou para mulher, para rico ou para pobre, para negro ou para branco, né? A mensagem é universal, é para todos. Então não pode haver nenhum tipo de discriminação em nossas obras, no produto da nossa fé. Porque as obras, para mim, na verdade, é o produto da fé, é a materialização da fé. Porque se você, eu acredito, como eu já coloquei, e não coloca isso em prática, né, isso é hipocrisia. Então nós temos de viver em verdade. Jesus nos disse isso. Então nós temos que trabalhar para o próximo, independente de quem seja. Mesmo que seja nosso chefe que você não gosta, de um colega de trabalho que você não gosta, nós temos que praticar atos cristãos, atos de amor, atos de caridade, com todos, sem nenhum tipo de concepção de julgamento, de acepção de julgamento. Gente, eu estou colocando aqui, como sempre, se alguém quiser comentar alguma coisa, é só abrir o microfone e comenta, ou então pergunta, enfim, né, curiosidade, fiquem à vontade. Então, o primeiro seria orientar, né, o primeiro propósito dessa epístola. Léo, desculpa, Luiz, alguém queria comentar alguma coisa? Eu? Posso falar? Léo? Pô, lógico, Léo. Léo, vai. Em relação à fé e às ações, eu não sei. Pelo menos, ao meu ver, eu concordo mais com as ações serem mais importantes do que a fé. Que, igual a ideia de Tiago, né? Mas eu fico pensando no que Jesus deu de exemplo nos evangelhos. Eu me lembrei de um aqui, o caso, se a fé move montanhas, né, que me parece um caso simplesmente de ter fé sem ação nenhuma, com uma intenção de mover a montanha da forma que você quiser. Ou até aquele caso que ele fala não sei se é com Pedro ou com André, para ele andar em cima da água, sair do barco e andar em cima da água, e aí ele começa a andar, e quando ele fica com dúvida, ele se afunda, né? E Jesus fala, você não teve fé. Nesse segundo exemplo, ele partiu para ação, ele foi andar, mas perdeu a fé, né? Na primeira, a fé move montanhas é simplesmente ter fé e acreditar que as obras vão ser consequências.
Mas o que você acha? Não, Léo, é assim, agora é pensamento meu. Eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra. Porque você só consegue fazer grandes obras, grandes prodígios, se você tem a fé. Uma fé robusta, uma fé forte. Se você tem essa fé robusta, essa fé forte, você vai fazer obras. Então eu acho que uma coisa está conectada à outra. Então a pessoa dizer que tem fé, simplesmente, porque algo de bom aconteceu na vida dela, ou ela dizer que tem fé simplesmente por dizer, não lhe dá poder pessoal de fazer prodígios, de fazer grande coisa. A fé é uma coisa construída, não é uma coisa conquistada. Eu não conquisto a fé porque um ente querido alcançou a cura. A fé eu construo. A fé eu construo. Através da minha consciência, da minha expansão de consciência, através da minha reforma íntima, através da minha sintonia com o divino. E aí o trabalho, né, quando tem essa fé robusta, ele é automático, porque eu sei que essa fé só tem valor se eu produzir obras, se eu fazer com que a energia circule em mim. Agora, o que tem que ficar claro é isso, né? Que eu realmente, para seguir Jesus em seus ensinamentos, eu preciso trabalhar para o próximo, eu preciso ser prático, eu preciso ser objetivo. Agora, eu tenho que ter fé, porque não adianta eu querer fazer uma obra se eu não tenho poder pessoal para isso. Eu quero ajudar o próximo. Tudo bem, vamos ajudar, vamos procurar o que fazer hoje, vamos procurar o que fazer amanhã, vamos procurar. Só que você, como você não tem essa conexão com o divino, não tem essa fé, você até vai gastar energia produzindo, mas como você não está fazendo isso de coração, de forma forte, de conexão, você não consegue de repente fazer uma cura, ter a palavra certa, ter aquele abraço que recupera, ter aquele olhar que faz a coisa acontecer, dá ânimo, né? Anima alguém a fazer algo. Então, é em conjunto. Eu penso assim, é em conjunto. Eu preciso ter a fé, mas eu preciso trabalhar, colocar isso em prática. Essa pergunta, Léo, é uma coisa muito profunda e é motivo de discussões e polêmicas em religiões, tem aí as doutrinas de algumas religiões, né? Os 5 soles, né? Que só pela fé, só vale o que está escrito, algumas coisas mesmo de teologia e filosofia aí, que o ser humano se debate em relação a isso, né? Mas eu acho que o segredo é essa de certa forma, é complexo, né? Mas essa visão de que as coisas são juntas e complementares é muito produtiva, vamos dizer assim, é muito interessante na prática, porque é o que a gente vivencia, né? Então, ao mesmo tempo que quando eu rezo, aí tem uma questão que eu deixei até no grupo rolar um pouco, está tendo aí um grupo fazendo uma conexão espiritual, procurando a chamada vacina espiritual, né? Não queria polemizar não, mas acredita ou não acredita? Isso é verdade, né? Percebe? Então, aí entra a questão, então, alguns já estão fazendo curso de médios, acredito que já tenham ouvido muito a questão sobre a mediunidade, que é uma coisa complexa, né? Mediunidade é uma coisa complexa, nossa caminhada é uma coisa complexa, nós estamos aqui fazendo esse trabalho todo, né? Para nos entendermos, estudando até psicologia, filosofia, vendo as escrituras, e os apóstolos, eles também trabalharam essa polêmica junto com o mestre, enfim, é uma questão que vai se desenrolando. Então, é o que o Luiz está comentando. Não adianta eu acreditar só se eu não tenho ainda condições e ferramentas. Então, eu acredito, sim, que eu recebendo um passe, eu vou estar tendo um efeito positivo para mim, mas
preciso acreditar nisso, mas também eu preciso juntar a isso algumas coisas da minha transformação, que vão me complementar, que eu vou começar a ter conhecimento um pouco de algumas coisas, né? E pelo outro lado, aí vem a questão da fé cega, né? Não adianta só porque está escrito e foi Jesus que está na Bíblia que vai acontecer para mim alguma coisa. Né? E aí vem a questão da complexidade, né, da nossa vida contínua. O que nós estamos precisando receber aqui? Nós vamos passar incólumes por uma pandemia, cada um aí, ou nós precisamos passar pelo momento aí, enfim, são questões bem profundas, né? Mas, no resumo, tudo tem essa conexão, né? Da fé de acreditar que existe o algo maior, que nós nos inserimos, mas que é preciso haver um movimento. É aquela pergunta que eu já fiz polêmica aí outro dia, deixei em aberto, né? O que é mais importante, ser bom ou fazer o bem? Né? Porque às vezes a pessoa não acredita muito, mas está fazendo bem, até inconscientemente, e por aí vai, né? Então é muito bacana, só jogando isso para vocês, que é uma coisa que a gente precisa angariar, construir mesmo, né? Todo esse entendimento. Ok? Então, só para a gente complementar, Tiago, nessa epístola, ele tem o objetivo, né, de orientar, para a gente se conectar de maneira consciente à espiritualidade, não ficar tão vinculado à matéria, né, e tomar cuidado então com esses falsos profetas que indicam falsos caminhos, falsos conceitos, que na verdade nós somos espíritos, né, estamos hoje encarnados, mas somos espíritos. Então nós temos que trabalhar o nosso espírito. Isso não significa que não podemos viver na matéria. Podemos, né? Só não podemos ficar vinculados, escravizados, ancorados na matéria. E aí um segundo objetivo então é consolar. Porque no início da era cristã, os cristãos eram muito perseguidos, até com a perda da vida. Então ele tem, né, um objetivo dessa epístola de trazer um conforto espiritual que tentando de alguma forma animar os cristãos da época que tudo isso, né, todo esse sofrimento iria acabar no mundo espiritual. Então ele tem essa preocupação, né, de trazer um conforto emocional para os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Porque, né, a motivação, então, era essa, que todo o sofrimento que eles estavam tendo, né, no mundo espiritual, eles teriam o retorno disso. E o terceiro propósito é fortalecer. Né? Fortalecer os cristãos, trazendo aí a ideia que quanto mais eles trabalhassem em si, procurando viver no seu dia a dia como um cristão, né, divulgando os ensinamentos de Jesus, mais fortes, fortalecidos eles estariam para continuar a vida no mundo, no plano espiritual. E, na verdade, esses três objetivos de Tiago, né, orientar, fazer com que a pessoa se sinta confortada, né, consolar e fortalecer, foram alcançados, ao meu modo de ver. Porque a forma como ele coloca é fazer com que a pessoa se coloque em ação. E até hoje a gente tem esse costume, quando a pessoa não está legal em espírito, né, está triste, está melancólica, está depressiva, uma das fugas muito comum, e até uma solução, é trabalhar.
quando você se ocupa o seu pensar no trabalho, você deixa de pensar naquilo, você muda o foco. E Tiago, ao colocar, né, na epístola, como o importante era ir para a ação, não adiantava nada dizer que acredita, que confia, que tem fé naquilo que Jesus trouxe. Mas se você não materializar isso em ações, em trabalho, a sua fé não tem valor. Então eu tenho que demonstrar que eu tenho fé trabalhando, produzindo obras. Então, de certa forma, ele conseguia. Ele fortalecia os cristãos, trazendo o consolo necessário para que eles fizessem, né, o trabalho necessário de propagação da fé cristã, vivendo como cristão. Então, como resumo, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependendo do propósito geral da Epístola de Tiago, era orientar, consolar e fortalecer a igreja de Cristo que estava sendo perseguida. É interessante que a gente entenda esse conceito de igreja. Igreja é uma palavra grega que significa assembleia. E Cristo é um título grego que significa ungido, abençoado. Então Jesus, né, recebeu esse título de ungido, abençoado. Então, Jesus tinha o título de Cristo. E a igreja de Cristo era a assembleia desse ungido. Igreja, os gregos usavam isso para tomar decisões em sociedades. Então, no bairro grego, quando queriam decidir sobre alguma coisa, os chefes de família se reuniam numa rua, num salão, e faziam uma igreja. Deliberavam em uma igreja, em uma assembleia. E os cristãos, então, formavam igrejas, assembleias, em cidades. Era isso que, nos primeiros tempos, as primeiras comunidades eram igrejas, assembleias de pessoas que querem aprender o que Jesus ensinou e viver como Jesus disse que era necessário viver. A epístola é bem atual porque a questão da espiritualidade é uma coisa que salta aos olhos hoje, né? A necessidade de nos conectarmos o nosso espírito com a divindade e os N caminhos que nos são oferecidos, tanto através da internet como através das igrejas, das religiões formais, dos falsos gurus. Então nós temos que tomar realmente muito cuidado para que a gente não tenha conceitos falsos sobre a espiritualidade. O espírito, né, não tem cor. Espírito não precisa de conexão nenhuma com a matéria. O espírito não tem opção política. O espírito é espírito, em evolução. E a nossa ideia, né, de conseguir a salvação é nos reformarmos de tal forma que não precisamos mais, que não precisemos mais encarnar na matéria para nos reformar, para fazer laboratório. Porque o encarne na matéria nada mais é do que isso, um laboratório para colocarmos em prática os aprendizados que nós tivemos na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então, nós precisamos sim, né, colocar em prática para realmente comprovarmos que somos cristãos. Então, num tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras, eu acho que o principal ponto aí é que nós precisamos trabalhar com relação ao próximo. Produzir obras. Lembrando que obras é o que nós falamos, é o que nós fazemos. É o que nós pensamos e sentimos. O pensar e sentir produz obras. Porque antes de falar, antes de fazer, nós pensamos e sentimos. Então, se eu realmente quero comprovar a fé que eu tenho na providência divina, na justiça divina, a forma que eu tenho de fazer isso é materializando na forma de obras. De uma forma prática.
Ah, mas então a obra é mais importante que a fé? Não, porque como eu falei para o Léo, se eu não tiver a fé necessária, a conexão necessária com o divino, eu vou até querer fazer as obras, mas eu não vou ter poder pessoal para fazer essas obras, né, com a intensidade, com a qualidade que eu preciso ou que eu gostaria de ter. Então eu preciso sim ter a fé. E a fé é uma coisa, não é só dizer que eu tenho fé. Fé é uma coisa que nós construímos, lembrando nossa fé raciocinada, né? Ou seja, a gente encara de frente a ciência e a filosofia sem medo nenhum. E aí, através da religião, que é o ato de nos religarmos com o divino, a gente faz, e à medida que nós fazemos isso, nós ganhamos fé, nós ganhamos poder de ser, nós nos empoderamos. E aí, né, tudo nós podemos. Como Jesus disse isso, né? Que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. O nosso amigo Fred disse isso hoje, né? E pode fazer mais, né, Fred? Quando o pessoal comentou aí sobre muita coisa para fazer. Mas é assim mesmo. Né? Eu dei aula ontem à noite, estou dando aula para vocês. Amanhã de manhã tem outra aula, depois da tarde tem o da assistência espiritual. E é assim, a gente, mas tanta coisa. É assim mesmo. Você tem que ir no seu limite. Se você pode, né, realizar um trabalho e não faz por comodidade, você não entendeu nada. Se você não faz um trabalho de doação para o próximo, porque você quer dormir até mais tarde, só por questão de preguiça, ou porque você quer ver um seriado, ou porque você quer ir numa balada, ou porque você quer ficar sem fazer nada, você não entendeu as coisas. Então é muito comum. Outro dia eu tenho uma reunião hoje à tarde, tá? Também começando às 2 horas. Na casa espírita. O meu sábado está preenchido. Né? A namorada reclama, mas enfim, eu vou até onde dá. E eu não estou falando que todos nós temos que fazer isso. Eu estou falando que cada um tem os seus limites e cada um sabe o que pode fazer. O que eu acho que o que não cabe aí é você enganar-se a si próprio. Podendo, não faz. O Fred comentou, né? Se para ser bom precisa fazer o bem. Precisa. Se você não faz o bem, você não é bom. Não tem como ser bom sem fazer o bem. Não tem como ser bom ficando ocioso. Não tem como eu dizer que tenho fé se eu não pratico, se eu não coloco minha fé de forma materializada em obras. Não tem como. Aproveitar esse gancho, Luiz, aproveitando esse gancho, na aula passada a gente falou muito dessa questão de qual é a obra, né? Que a primeira obra é conosco, né? A nossa transformação. E a questão, né, do que é mais importante, ser bom ou fazer o bem, as duas coisas é que nem a fé e a obra, né? As duas coisas são complementares e não são excludentes, mas elas são necessárias, né? São condições necessárias dessa transformação. E tem uma coisa no meio das duas, que na aula passada a gente tratou quando falamos dos vícios e defeitos, né? Do equilíbrio que a gente precisa buscar entre não só ficar reconhecendo em nós defeitos, isso é uma coisa, só que isso prejudica de certa forma. E o que dentro dessa transformação faz trazer o equilíbrio? É fazer a transformação. É a sua autotransformação. Então você tem o autoconhecimento e a autotransformação. Se você só ficar no autoconhecimento, você vai ficar em desequilíbrio total. Porque você vai só se denegrindo de certa forma, né? Porque a busca é encontrar
as inferioridades e transformar. Então, oi? Paulo? Bruna? Não. Então, é preciso sair só do autoconhecimento e agir para a transformação. E o equilíbrio, a base do equilíbrio dessas duas coisas é o auto-amor. Então, entre obras e fé, tem o amor. Eu tenho que ter fé por amor a mim e por amor ao próximo. Eu tenho que fazer as obras pensando em doação, em caridade, no amor ao próximo. E de como isso, como o Luiz falou, né? Essa energia que eu dou, eu crio espaço para receber. E aí gira esse fluxo de energia, né? Daquilo que nós vamos nos colocando, nos intencionando, né? Nesse rodízio de fé, obras e amor, né? É um triângulo aí que vai nos levando nesse equilíbrio. Enfim, era isso que eu queria comentar. Só pegando o gancho dele aí, na verdade, muitos comentam hoje da santificação, da iluminação, da autorrealização. Então, nós precisamos nos amar, né? Isso a primeira bem-aventurança, é o controle, o domínio da primeira bem-aventurança. Nos amar em equilíbrio. E isso, né, tem a ver com confiança em si mesmo, tem a ver com a fé no divino. Mas para eu me realizar, para eu me santificar, eu preciso projetar isso no meu próximo. É a realização, é a obra, é a materialização, né, da fé, do amor no próximo. Então eu preciso, né, demonstrar a minha fé pelas minhas obras. É necessário. E aproveitando o gancho da pergunta que o Léo fez, muito legal no começo, sobre a caderneta, né? Pô, mas se eu estou colocando virtudes, não, precisa de proposta? É aí que está isso que o Luiz falou agora, que a gente está falando, né? Sim, a proposta é isso, é plasmar essa tua conquista para outros, né? Distribuir essa conquista, essa energia que você está criando em você e soltar para frente. Essa é a proposta. É o caminho para as propostas. No caso de virtudes, no caso de superação de inferioridades. Ok? Fred, mas então a proposta está relacionada às nossas obras? Assim, uma forma... Porque, veja, a proposta, eu coloco lá, ela começa sempre simples. Primeiro você está resolvendo os gatilhos das tuas atitudes que você está entendendo que te atrapalham, que são equivocadas, que são negativas. As primeiras coisinhas para começar a controlar isso são coisas simples de você com você mesmo. A partir do momento que você vai conseguindo controlar e se sentir, né, as coisas que você fez, as propostas que deram certo para você, você pode ir dividindo. Então, a proposta ela vai aumentando de forma, de coisa, até ser o testemunho para os outros que estão passando pelas mesmas dificuldades que você já passou. E vice-versa, quer dizer, outras pessoas vão te ajudar naquilo que você ainda vai enfrentar de inferioridade que você está descobrindo agora, né? Esse é o processo, tá? Então, realmente o final das propostas, né, são obras de amor para os outros, mas elas começam com auto-amor, você com você mesmo. Você procurando. Então, a reforma íntima, toda ela, é uma obra no teu coração, de que você está começando a construir. No final, ela pode se transformar numa obra maior de testemunho, aquilo que a gente falava naquele ciclo da reforma íntima. Deu para fazer sentido, Bruna? Sim, faz total sentido. Ok, legal.
E que tem a Muito bom, ver... Luiz. Tá, só para concluir então, e que tem a ver com o que o Tiago nos traz, né? A proposta de mudança que a gente coloca na caderneta é uma proposta de trabalho em nós e no próximo, com o próximo. Porque, na verdade, a proposta de trabalho é para a gente corrigir uma forma de nós nos procedermos com o próximo ou conosco mesmo. Ou nós reforçarmos, né, uma forma de nós procedermos conosco mesmo ou com o próximo. Então, é uma realização que a gente está fazendo de transformação. Né? E a gente tem que fazer isso com amor, senão a gente se perde. Isso, exatamente, o equilíbrio do amor, né? Um detalhe, só um detalhe, né? Sendo que uma forma de proposta que pode acontecer quando a pessoa está tendo um sentimento de preguiça, de ociosidade, é fazer coisas, fazer trabalhos mesmo, né? Pegar, fazer... Hoje, na assistência espiritual, foi dada uma orientação para um assistido que ele precisa fazer, ser útil, se sentir útil. Como que isso começa? Lavando a louça, arrumando a cama, fazendo coisas, fazer, né? E está em benefício, às vezes, de si mesmo, mas pode estar em benefício da mãe, pode estar em benefício da esposa ou do marido, fazer alguma coisa, uma coisa simples. Quando eu falo de proposta simples, que é um começo de tirar um gatilho, são coisas desse tipo mesmo, né? Então, a obra, né, o trabalho, né, o fazer as coisas, ela em si é um caminho para você fazer essa obra maior de transformação das tuas inferioridades. Tá bom? Só para... Ficou claro, pessoal? Deu para pegar aí, Bruna? Sim. Ok? Tá bom. Tá, então, concluindo é isso. O que Tiago nos coloca é que nós não devemos ser hipócritas. Nós devemos ser bons o tempo todo. E ser bons o tempo todo é fazer o bem o tempo todo. Né? Ser cristão não é só dizer que é cristão. Dizer que tem fé naquilo que Jesus nos trouxe, que tem fé no divino. Ser cristão é colocar isso em prática. E a gente coloca isso em prática através de obras, através do nosso falar, através do nosso agir. Né? Então, é isso.